meus amigos, dando sequência à nossa abordagem, vamos falar agora sobre a Eireli, sobre a empresa individual de responsabilidade limitada, que a turma costuma chamar ainda de Eireli. Mas vamos de Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada. Cara, eu quero aqui com você frisar alguns pontos importantes e dignos de nota sobre a Eireli antes da gente ir para as questões. Primeiramente, é importante que você saiba que a Eireli não se confunde com a sociedade limitada unipessoal. Tanto não se confundem que elas estão regulamentadas em artigos diversos. Se você olhar, a Eireli está regulamentada onde? No artigo 980-A, inserido pela lei número 12.441, de 2011. A limitada unipessoal foi inserido pela Lei de Liberdade Econômica, a Lei 13.874 de 2019, que inseriu os parágrafos 1º e 2º lá no artigo 1052. Então, já perceba, fundamento legal distinto, tipo jurídico distinto, não dá para confundir a Eireli do artigo 980-A com a limitada unipessoal dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1052. Segundo ponto importante, do ponto de vista da natureza jurídica, a Eireli, cara, ela não é um tipo societário. A Eireli, ela é uma nova modalidade de pessoa jurídica. De onde é que sai isso? Do artigo 44, inciso 6 do Código Civil, que foi inserido pela mesma lei da Eireli. Cara, se a Eireli fosse ser uma sociedade unipessoal, não precisaria da inserção do inciso 6, porque eu já tenho lá no inciso 2, veja aí, do 44, a menção à sociedade como exemplo de pessoa jurídica, independentemente da quantidade de sócios. Outro ponto importante, a Eireli, cara, ela tem necessariamente um capital mínimo, que deve ser aferido apenas no âmbito da sua Constituição. Por quê, galera? A gente sabe, o valor do salário mínimo ele é alterado todo ano. Eu não preciso corrigir o valor do capital da Eireli depois que eu a montei, beleza? E esse valor de capital é maior que 100 salários mínimos. Você precisa de pelo menos 100 salários mínimos para a constituição da empresa individual de responsabilidade limitada. Ok? Ponto importante e digno de nota. Os senhores estão aqui, certamente quando estudaram Eireli lá atrás na faculdade, foi apresentado para você uma temática que foi alterada. Quem é que pode constituir a Eireli? Veja, inicialmente se defendia a ideia de que somente a pessoa física é que poderia constituir a Eireli. Muito provavelmente foi assim que se aprendeu na sua época de cursar a disciplina de direito. Só que hoje em dia, já faz algum tempo, para a sua prova, exame 32, o que equivale? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica podem ser titulares de uma Eireli, podem constituir uma Eireli. Qual a diferença de você ser pessoa física ou jurídica? Se você é pessoa física, você pode constituir somente uma única Eireli. Se você quer constituir a Eireli 2, você precisa das duas uma, ou vender ou encerrar a Eireli 1, você na condição de titular pessoa física. Agora, se o titular for pessoa jurídica, não existirá essa restrição. Segundo ponto importante, do ponto de vista de nome empresarial, a Eireli ela pode usar tanto firma quanto denominação. Qual é a diferença? Comumente, o nome empresarial do tipo firma é pautado pelo nome civil. Já o nome empresarial do tipo denominação é pautado por um nome abstrato. Como assim nome civil, nome abstrato? Veja, imagina que eu vou montar aqui uma sociedade, deixa eu pegar alguém de vocês aqui de exemplo. Imagina que eu vou montar uma sociedade com meu amigo João Marcos. Como é que seria um nome empresarial do tipo firma para essa sociedade entre eu e João Marcos? Caso a gente fosse montar uma sociedade empresária para vender smartphone, o nome empresarial do tipo firma poderia ser Giovanni Magalhães e João Marcos Celulares Limitada. Tá? Aí, nome civil envolvido aí no caso concreto, não é? Já, cara, a denominação, o nome empresarial seria algo do tipo
Caveira Celulares LTDA. A Eireli também segue essa mesma questão. Dá para ser do tipo firma, Giovanni Magalhães Celulares Eireli, né? Como também pode ser do tipo denominação Caveira Celulares Eireli. O que vai caracterizar o nome empresarial da Eireli é justamente essa expressão ao final. Outro ponto importante é a questão da Constituição. Meus amigos, podemos falar em Constituição originária e Constituição derivada da Eireli. Minha turma, me responde aí no chat agora. Conhecemos ou muito prazer? O que vocês me dizem? Muito prazer? Ótimo. Então trata com carinho, hein? Pode ser a questão da sua prova, tá? Trata com carinho, né? Se tá conhecendo agora, trata com carinho. Então repara, Constituição originária, meus amigos, é aquela situação em que o sujeito ele vai formalizar a sua empresa já como Eireli. O registro inicial dele já sai como empresa individual de responsabilidade limitada, precisando respeitar, né, esses requisitos todos que a gente estava falando aqui, de 100 salários mínimos, etc e tal. Já a Constituição derivada, não. Na Constituição derivada, eu tô diante de um registro inicial já existente na junta comercial, por exemplo, e que vai ser transformado. Vale dizer, vai acontecer a chamada migração de registro. É eu ser, por exemplo, empresário individual e pedir a minha transformação para Eireli. Ou então eu ser, por exemplo, uma LTDA, o meu sócio me abandona, fiquei sozinho e aí pedi a migração para Eireli. Ou seja, toda vez que eu já tenho um registro inicial e eu vou fazer uma migração de registro, eu estou diante da Constituição derivada. Quando não, eu me formalizo diretamente perante a junta comercial, aí não. Formalizado diretamente perante a junta comercial, acontece o quê? De você já se formalizar originalmente como Eireli. Alguém falou aí do prazo. O prazo para ficar individual e fazer essa transformação de LTDA para Eireli é 180 dias, tá? E falaram também da cadeira game, né, do professor. Velho, não sou gamer não, mas tô quase, né? Hoje, por exemplo, eu tô na frente do computador praticamente desde as 7 horas da manhã. Cara, então pra gente fechar isso aqui, a gente ir pra questão, se liga. O principal tema de Eireli em prova de OAB, que a gente vai ver aqui, é o da regência supletiva. É aquilo, a lei pouco regulamenta, quase nada mesmo, né? O funcionamento da Eireli no mercado, da sua relação com terceiros, etc. Mas ela traz uma regência supletiva importante, que é o parágrafo 6º do artigo 980-A. Ele vai nos dizer o quê? Naquilo que a lei for silente e for compatível com a lógica da Eireli, nós vamos usar as normas da LTDA para suprir a lacuna legal sobre a Eireli. Ou seja, lei de Eireli é silente, a gente tampa o buraco legal com a norma pertinente da LTDA. E aí, cara, é aquilo que eu digo. Tudo que os senhores já estudaram, estão estudando ou ainda estudarão sobre a LTDA, mutatis mutandis, vale para Eireli. Tudo aquilo que vocês já estudaram, estão estudando ou estudarão sobre o sócio da LTDA, mutatis mutandis, vai valer para o titular da Eireli, bem como tudo aquilo que os senhores estudaram, estão estudando ou estudarão sobre o administrador da LTDA, vai valer também para o administrador da Eireli. E é isso que a gente vai ver com mais força nas nossas avaliações, tá? Nas nossas provas aí em primeira fase da OAB. Vem comigo então para a gente ver questões aí sobre a empresa individual de responsabilidade limitada. Vamos lá, questões da Eireli, ó, a nossa canetinha aí. Primeira questão para nós, olha, do 8º exame. José decidiu constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada Eireli para atuar no município X e consultou um advogado para obter esclarecimentos sobre a administração da Eireli. Olha aí logo de cara um tema que a lei não regulamenta. A lei não regulamenta a questão do administrador da Eireli. Como a lei não regulamenta, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar a resposta disso aonde? Nas normas da LTDA em matéria supletiva. Beleza? Show de bola? Vem comigo então, olha só. E a gente tem aí, letra A designação de administrador não sócio
depende do voto favorável de 2/3 do capital social se esse não tiver integralizado. Velho, nem que você não lembre, bicho, do tema, não tem como você marcar esse item aqui. Se você se ligar do que a Eireli é uma empresa individual, a Eireli é uma empresa de um cara só. Porra, se é a empresa de um cara só, como é que ele pode dar 2/3 de voto favorável a alguma coisa? É você sozinho, velho. Não, 2/3 de mim com foda. 1/3 tá em dúvida. Você é empresário, investidor, não. Você tá doido, né? É Miri Lopes e camisa de força pra você. Não dá pra você votar pela metade. Ou você vota ou não vota. Então, nem que você quisesse, esse item aqui você poderia pensar em marcar. E, na verdade, quando você vai estudar o artigo 1061 do Código Civil, você vai ver o legislador dizendo que quando você nomeia terceira pessoa para ser sócio e o capital não está integralizado, isso vai depender do quê? Isso vai depender da unanimidade. Letra B. A administração atribuída pelo contrato a qualquer dos sócios da Eireli não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquirirem essa qualidade. Cara, isso é uma norma da LTDA, é o parágrafo único do artigo 1060. Só que essa norma não vale para Eireli, porque Eireli é uma empresa de um cara só, o cara não tem sócio. Então não dá para estender a condição de qualquer coisa para novos sócios, porque esses novos sócios simplesmente inexistem. Falso, portanto, aqui o item B. Item C. O administrador da Eireli, seja o próprio instituidor ou terceiro, responde por culpa no desempenho de suas atribuições perante terceiros prejudicados. Aqui, ó, letra C de caveira, a norma de responsabilidade do administrador na LTDA, que você vai ver no artigo 1016. Quem é que é administrador vai responder por culpa no desempenho das suas funções. Letra D. O titular da Eireli poderá usar firma ou denominação. E aqui tá verdadeiro, como nós vimos. Sendo vedado seu uso pelo terceiro, ainda que seja designado administrador, aí errou. Meus amigos, saibam algo. Quem assina pela pessoa jurídica é o administrador. Ponto final. Vejam bem, imaginando a sociedade que eu mencionei agora há pouco, né? Giovanni Magalhães e João Marcos Relógios LTDA. Cara, se eu e o João nomearmos aqui, ó, José Valberto como administrador, quem vai assinar pela Giovanni Magalhães e João Marcos é o José Valberto e não a gente. Porque quem assina pela pessoa jurídica é quem é nomeado administrador, seja ele um sócio, um investidor ou terceiro. Pouco importa. Se você é investidor, se você é sócio, mas você não está atribuído de funções administrativas, você não pode assinar pela pessoa jurídica. Isso vale para Eireli. Irmã forte, né, João? Pois é. Vamos lá, 15º exame. Almino José consultou o seu advogado com o intuito de constituir uma Eireli. Com base na legislação aplicável, assinale a opção correta dada pelo advogado. Letra A. O administrador da Eireli deve ser nomeado no ato constitutivo e será apenas sócio, cônjuge ou parente até terceiro grau dessas pessoas. Cara, primeiro, tá errado. Por que tá errado? A gente acabou de ver na questão anterior. A administração não tem norma na Eireli. Eu vou ter que usar da LTDA. E lá na LTDA, a gente vai ver o artigo 1060 caput, que vai dizer o quê? Que o administrador pode ser nomeado no ato constitutivo ou num ato separado. O que é o ato constitutivo? Contrato social ou aditivo. O que é o ato separado? Uma ata de assembleia ou uma procuração. Se pode em ato separado na LTDA, vai poder na Eireli. E essa restrição não existe na LTDA, não tem por que existir na Eireli. Falso, portanto, item A. Item B. O ato constitutivo da Eireli deverá ser arquivado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, independentemente do seu objeto. Não, meus amigos, não. A lógica aqui do registro vai ser a lógica da LTDA, porque a lei também não fala de registro da Eireli. A limitada pode ser empresária? Resposta: pode. Para ela ser empresária, ela se registra onde? Na junta comercial. A sociedade limitada pode ser simples? Pode. Para ser simples, ela se registra onde? No Registro Civil de Pessoa Jurídica, pelo objeto social.
Então, não é independentemente do objeto que o ato constitutivo da Ireli deverá ser arquivado no registro civil, porque ele pode ser arquivado também na junta comercial. Letra C. As deliberações infringentes da lei que Almino José vier a tomar acarretarão a sua responsabilidade ilimitada pelas obrigações da pessoa jurídica. Letra C de caveira é o item em conformidade aqui, meus amigos, com o artigo 1080 do Código Civil. Veja, o artigo 1080 do Código Civil é o artigo que vai estabelecer essa responsabilidade por deliberações infringentes da lei ou do contrato social na LTDA. E essa norma é aplicável também para a Eireli, para a empresa de responsabilidade limitada. E letra D, caso a receita bruta anual da Eireli seja inferior a R$100 mil, será possível enquadrá-la como microempreendedor individual. Não é. Meus amigos, sobre MEI, saibam algo. Somente um empresário individual pode ser MEI. A Eireli não pode ser MEI, a sociedade empresária não pode ser MEI. Elas podem até ser ME ou EPP, mas MEI elas não podem ser. Para você ser ME, você precisa ter receita bruta de 0 até R$360 mil ano. Aí você fala, professor, mas pra Cefaz é diferente. Não interessa pra mim Cefaz. Cefaz é papo de direito tributário, não vai interessar pra nossa primeira fase. Pra nós interessa a legislação empresarial. De R$360 mil e 1 centavo até R$4.800.000 ano, você pode ser EPP. 360 mil, ME, 360 mil e 1 centavo a R$4.800.000 ano, EPP. Onde é que você vê isso? No artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006. Agora, o conceito do MEI, cara, você vai ver aonde? No artigo 18A da mesma Lei Complementar 123. E ela vai dizer que o MEI é empresário individual, não é sociedade nem Eireli, ME, se for EPP não tem como ser, e com receita bruta até R$81 mil ano, e não até 100 como tá aí no item. 19º exame de ordem, olha aí. Xerxes constituiu uma empresa individual de responsabilidade limitada, Eireli, com sede na zona rural do município de Vale Real para fabricação de laticínios. Vai vendo, né? O cara criou uma Eireli na zona rural para fabricação de laticínios, agronegócio, cuja matéria-prima será adquirida de produtores rurais da região ou de cooperativas de produtores rurais. A pessoa jurídica será administrada por sua cunhada, Ceres, o titular é o Xerxes, mas a cunhada, Ceres, é quem administra. E o seu instituidor pretende adotar como nome empresarial a espécie denominação. Com base nessas informações e na disciplina legal da Eireli, assinale a alternativa correta. Letra A. A administração da Eireli deve ser exercida em caráter privativo por Xerxes, que poderá designar mandatário em ato separado. Não, já falamos aqui diversas vezes de administração da Eireli, hein? Já estão ficando proibidos de errar essa. Tanto o titular da Eireli quanto o terceiro, qualquer terceiro, poderá ser o administrador da pessoa jurídica. Letra B. Para a constituição da Eireli, não há capital mínimo. No entanto, esse deve estar previamente integralizado. O erro aqui está na informação de dizer que não há capital mínimo. O mínimo é maior do que 100 salários mínimos. Você não consegue montar uma Eireli com capital social inferior a isso. Letra C, de caveira, vamos lá. A Eireli em questão adquire personalidade jurídica com a inscrição de constituição no Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das juntas comerciais. Verdadeirão. O cara tá produzindo bens de maneira organizada, o cara é empresário. Então o registro, de fato, tinha que ser na junta comercial e é com registro no órgão competente que a pessoa jurídica adquire personalidade. Erro do item D. A Eireli poderá adotar firma como espécie de nome empresarial formada pelo patronímico. Meus amigos, patronímico é o nome civil para nome civil
é o nome civil para nome civil, o direito civil chama nome civil de patronímio, né? Então você já percebe, cara, quando você tem questão assim com nome esquisito, Varão, o Xerxes, foi professor de direito civil que inventou de fazer questão de direito empresarial só porque direito de empresa entrou no Código Civil. Então, vê só, ela pode adotar a firma, ela não deve não, ela pode adotar firma ou denominação, e o nome que ela adotar pode acrescer o objeto e é identificado com a ele ali no final. O erro tá que ela fala que deverá adotar a firma. Não só, pode adotar também denominação, como inclusive a questão diz que ele pretende usar a espécie de denominação, o que é uma possibilidade verdadeira para a empresa individual de responsabilidade limitada. Beleza, velho, com isso? Tranquilo? Próxima questão aí, olha só. 21º exame. Rosana e Carolina pretendem unir esforços para empreender uma atividade econômica, constituindo uma EIRELI. Essa iniciativa será possível se observada a seguinte condição. Repare, letra A. Rosana poderá indicar Carolina como administradora, mas somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. De fato, meus amigos, é a resposta correta que a gente vai ter aqui, porque eu que vou instituir, eu não preciso ser o administrador, eu posso nomear a terceira pessoa, e eu sendo pessoa física, eu só posso ser titular de uma única EIRELI. Isso não impede de eu ser titular de uma EIRELI e ser sócio em outras LTDAs ou SA, mas eu só posso ser dono de uma única EIRELI caso eu seja pessoa física. Letra A é o item correto aqui a ser marcado. Cara, antes da gente ir para o item falso, ver os itens falsos, tem uma pergunta aqui no chat que tem que ver com o que a gente está falando, que eu acho que vale a pena destacar, tá? Deixa eu abrir aqui o chat para a gente ver e eu poder destacar essa pergunta aqui para você. É a pergunta, da Natália Nunes. Com a previsão legal da sociedade unipessoal, faz sentido o sócio único da LTDA transformá-la em EIRELI? Cara, são possibilidades que você vai ter no caso concreto. E esse é o grande barato, Natália, que eu vejo no direito empresarial. O direito empresarial não fecha a conta para você. Ele te dá possibilidades, cabendo a você escolher aquilo que mais for interessante para você no caso concreto. Ou seja, se você ficou o único sócio e você não pretende mais ninguém, você pode migrar para a EIRELI, que não vai fazer diferença nem falta para você ter sociedade. Agora, se você vai ficar como o único sócio ali, vamos dizer assim, em caráter temporário, é mais bacana você ficar na condição de sociedade unipessoal. São estruturas que existem. Evidentemente, e aí saindo um pouco das questões de prova e pensando um pouco na prática, o que o pessoal tem defendido e que não tem acontecido com essa frequência toda? De eu passar a ter mais sociedades unipessoais do que com a EIRELI, porque a EIRELI eu tenho um valor mínimo de capital, para a sociedade eu não tenho, né? Em tese eu posso montar uma sociedade com capital social de 1 centavo, se ela vai funcionar ou vai falir é um problema meu enquanto sócio investidor. Já a EIRELI não, eu tenho um problema do capital social para constituí-la, mas volto a insistir, no direito empresarial as coisas muito mais do que precisarem fazer sentido, elas são vistas como possibilidades à disposição do investidor, do empreendedor. Fechado, Natália? Beleza? Bom, voltando aqui para letra B. Olha só. Rosana e Carolina poderão ser coproprietárias de todas as cotas, mas essas estarão indivisíveis em relação à EIRELI, salvo efeito de transferência. Não. Apesar de eu ter uma norma, cara, na LTDA, mais ou menos relacionado a esse aspecto aí, essa norma não vale para a EIRELI. A EIRELI ela vai ter sempre titular único. Não tem compropriedade do capital social da EIRELI. Letra C. Não será cabível desconsideração da personalidade jurídica da EIRELI diante da limitação de responsabilidade de Carolina ao valor do capital social. Não, meus amigos. A EIRELI é uma pessoa jurídica de direito privado. Artigo 44, inciso 6 do Código Civil. E por ser pessoa jurídica de direito privado, toda vez que o princípio da autonomia patrimonial que está previsto no artigo 49A vier a ser desrespeitado,
será possível fazer uso da desconsideração da personalidade jurídica, portanto, cabe tranquilo e calmo a desconsideração da personalidade jurídica para a Eireli. E letra D, a remuneração decorrente de cessão de direitos patrimoniais de autor de que sejam detentoras tanto Rosana quanto Carolina, vinculados à atividade profissional de ambas, poderá ser atribuída à Eireli constituída para a prestação de serviços. Cara, você vai poder atribuir a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais do autor, que é o dono, que é o instituidor da Eireli. Só que, como a gente viu, a Eireli não pode ter dois donos. A Eireli não tem sócios, ela tem um único titular. Não dá nem para falar em titular de copropriedade, como a gente viu no item B. Então não faz sentido remuneração aí de Rosana e de Carolina para a mesma Eireli.